Olá, tudo bem? Eu sou a Maura Feliciano de Araújo, eu sou advogada e também professora em matéria previdenciária em cursos de extensão. Hoje aqui, né, trazendo mais um vídeo para o nosso canal, eu venho conversar com vocês sobre um benefício que a Previdência Social paga, não ao beneficiário direto, mas aos beneficiários indiretos, que é o benefício de pensão por morte. Por que eu digo beneficiários indiretos? Porque quem recebe o benefício de pensão não é quem morreu. São as pessoas que faziam parte ali do seu núcleo familiar, são as pessoas que, pela lei, são considerados dependentes para fins previdenciários. A gente está vivendo um momento bastante delicado, né, da nossa vida, né, num todo, vamos dizer assim. E em razão do coronavírus, tanto o número de solidariedade, né, de atos solidários aumentou, como também, infelizmente, o número de óbitos, né, está muito além, né, do que antes a gente vivia. E as pessoas, elas estão bastante comovidas com esses óbitos que têm acontecido, alguns óbitos acontecendo de uma maneira muito rápida, né? A pessoa, ela tem um mal-estar num dia, no dia seguinte está internada, no terceiro dia já falece. Pessoas novas, pessoas mais já com mais experiência, pessoas de um alto poder aquisitivo, assim como pessoas miseráveis. Esse vírus, ele é o que a gente chama de muito democrático, né? Ele pega todo mundo, ele não escolhe raça, cor, credo, condição financeira, não escolhe nada. E aí as pessoas, elas têm se questionado, né? A gente tem procurado, né, orientar a sociedade como um todo. Então, o nosso bate-papo hoje serve para o colega que advoga, serve para aquele que não faz ou não fazia previdência social, serve para aquele, né, morador de condomínio, para aquele professor, né, de academia, serve para todo mundo, porque de repente você deve se identificar com alguém que você conheça que pode ser que precise de uma orientação como essa. A Previdência, ela paga o benefício de pensão por morte. Então, a pessoa faleceu, pode ser que em razão daquele óbito, e pode ser que dependendo do conjunto de requisitos que esta pessoa falecida preencheu, pode ser que algumas pessoas no seu entorno terão acesso ao benefício. Então, quer dizer, é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. E ainda que eu tenha várias pessoas, uns se habilitam de forma preferencial em relação aos demais, tá certo? Primeiro ponto que eu preciso identificar quando uma pessoa falece. Ela estava contribuindo com a Previdência Social, porque, veja, só dá direito aos dependentes para receberem pensão aquela pessoa que era empregada, ou seja, aquela pessoa que tinha um contrato de trabalho formalizado, anotado em carteira de trabalho. Só é considerado segurado da Previdência Social aquele contribuinte individual, aquela pessoa que assumiu o risco da sua atividade e que, para cada remuneração que recebia, pagava a Previdência Social. Também é considerado segurado da Previdência aquela pessoa que ela não tem vínculo com ninguém, ela nem trabalha registrada, ela nem está no exercício de uma atividade por conta própria, mas ela quer contribuir, porque ela sabe as vantagens de estar no sistema, então o que ela faz? Ela paga a Previdência Social todo mês. Ok, então identifiquei se a pessoa que eu estou, né, se o falecido, se a falecida estava numa dessa condição. Maura, o meu vizinho faleceu e, pelo que eu entendi, ele já estava há um tempo sem contribuir com a Previdência Social. Então, quer dizer que ele não era mais segurado? Bom, aí eu preciso identificar quanto tempo essa pessoa que já foi segurado estava sem contribuir com a Previdência Social. E isso por quê? Porque a lei, ela garante um período que a gente chama de período de graça, um período em que mesmo sem contribuir com a Previdência Social, aquele contribuinte, aquele segurado, aquele ex-segurado, ele ainda assim vai ter uma proteção que tanto seria para ele quanto pode ser para os seus dependentes. Esse período, ele dura 12 meses, 24 meses, 36 meses, a grosso modo. Porque quando a gente pega a lei, a gente descobre que tem uns dias a mais. Mas, numa linguagem bem acessível, no mínimo 12 meses, 24 meses, 36 meses. Olha quanto que a gente pode orientar, ajudar e conduzir bem um caso, tá certo?
Identifiquei esse cenário no falecido, na falecida, eu preciso agora identificar quem são as pessoas ao seu redor que são considerados dependentes para fins previdenciários, porque não é todo mundo. Então, é considerado dependente para fins previdenciários. O cônjuge, né, esposo, esposa, para aquele que era casado. O companheiro, a companheira, para aquele que vivia em união estável, sendo que são protegidos, inclusive, as relações homossexuais, né? Um casal de mulheres, um casal de homens que tenham, né, constituído ali aquela união para formar uma família. Estes, né, os sobreviventes, terão proteção social. Também são dependentes os filhos menores de 21 anos de idade. Nossa, mas eu conheço uma pessoa que o filho já tinha 30 e poucos anos, mas ele tinha uma deficiência, ele não andava, não falava, ele, sabe, não era muito bom das ideias. É assim que as perguntas vão chegando para nós. Este filho maior de 21 anos de idade, mas que seja considerado inválido porque ele tem uma deficiência mental, né, intelectual grave, também pode ter essa cobertura, tá certo? O enteado pode ter essa cobertura. Então percebam que algumas pessoas ao entorno, né, deste falecido serão considerados dependentes para fins previdenciários. Essas pessoas que eu citei, elas nem precisam provar que dependiam economicamente do falecido, da falecida. A lei já presume que o filho menor de 21 anos depende daquela mãe que faleceu. A lei já presume que o companheiro, né, dependia economicamente da sua companheira, do seu companheiro, tá certo? Não são somente essas pessoas. Faleceu uma pessoa solteira, sem filhos, quem poderá ser o seu dependente para fins previdenciários? Seus pais. Mas, aí neste caso, os pais precisam provar que dependiam economicamente do seu filho, da sua filha. Ou seja, não basta simplesmente pegar uma certidão de nascimento e apresentar na instrução daquele requerimento. Precisa provar que o falecido, que a falecida, pagava as despesas do lar, pagava o convênio médico, precisa provar que sem aquela renda, aquela pessoa está com a sua vida, com a sua sobrevivência completamente comprometida. Não tinha pais, mas tinha irmãos menores de 21 anos de idade, mas tinha irmãos maiores de 21 anos de idade e com uma deficiência grave. Então, neste ponto, também a lei ela irá garantir o direito à proteção, né, garantir o direito à pensão por morte. Porém, vejam, olha um detalhe interessante. Estas duas últimas pessoas, pais e irmãos, precisam provar que dependiam economicamente da pessoa que faleceu, tá certo? Então fica aqui, né, neste primeiro vídeo, tratando da pensão por morte, dicas bem básicas, porque eu vejo que tem muitos colegas buscando ajudar as pessoas mais carentes. Eu vejo que as pessoas elas têm procurado se ajudar, porque realmente é um momento bastante delicado, né? Uma doença que chega num dia e às vezes leva a pessoa em 48 horas, não tem escolhido raça, cor, credo, situação financeira. Esse vírus, como um amigo certa vez se referiu, é um vírus bastante democrático, ele pega todo mundo, ele não olha quem. Então é interessante os advogados, assim como, né, a sociedade de um modo geral, saber o que a lei, né, garante, como que a lei dá essa cobertura. Nos próximos vídeos, a gente vem então detalhando um pouco mais outros requisitos que precisam estar pendentes. Nossa, a pessoa que faleceu, ela era aposentada. Então, a aposentadoria dela continuará sendo paga? Ai, mas eu lembro que a pessoa ela estava trabalhando há tantos anos, então quer dizer que agora o que que pede? Pede a aposentadoria? Pede a pensão? Então, no próximo vídeo, a gente vem para explicar tudo isso para vocês. Lembrando, né, que é interessante vocês curtirem este vídeo, podem comentar, façam suas sugestões, convidem outras pessoas para participar desse canal, que sempre terá essa pegada, como dizem os jovens. Vamos falar de previdência, sim, mas vamos falar de uma forma um pouco mais leve, que assim fica mais fácil de assimilar e, claro, né, vai aí cobrir o maior número possível de pessoas que precisam de informação. Até o próximo vídeo.